você está com o celular, você pudesse desligá-lo ou colocá-lo no modo avião. Queria que você desconectasse do mundo, tá? E buscasse a presença do Senhor. Amém? Se você puder ficar de pé, fique de pé. Pai, muito obrigada por essa tarde maravilhosa que estamos na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez durante essa semana. Muito obrigada, Senhor, pelas palavras ministradas aos nossos corações. Muito obrigada pela oportunidade que temos de adorar a Ti hoje, adorar ao Senhor no nosso quarto. Muito obrigada, Senhor, por este momento que temos contigo, que é mais que especial, porque o Senhor é tudo para nós. E entregamos ao Senhor a nossa adoração, entregamos ao Senhor tudo. Entregamos, Senhor, o nosso coração, porque queremos sair daqui marcados por Ti, porque o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração. Amém? Eu vou ler com vocês Salmo 116, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, por isso invocarei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderam de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, justo, o nosso Deus é misericordioso. Ó Senhor, guarda os meus simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor agora, na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, perseveras, sou o teu servo, filho da tua serva. Voltaste as minhas ataduras. Oferecerei a ti sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Aleluia. Senhor, estamos aqui para louvar a Ti e engrandecer o Teu nome. Louvamos a Ti de todo o nosso coração. Buscamos a Tua face. Queremos
estar em sintonia com o teu coração hoje e sempre. Mesmo que as adversidades venham e tragam tristeza às nossas almas, mesmo que os gigantes se levantam. Querido, eu queria que você procurasse um irmão, homem com homem, mulher com mulher, e comece a profetizar as boas novas na vida dele. Comece a profetizar as bênçãos do Senhor na vida dele. Comece a profetizar as boas novas do Senhor na vida do teu irmão. Aleluia. Senhor, profetizamos a tua glória manifesta em cada casa, em cada lar. Com o teu reino de amor e de justiça, invada cada casa, que haja transformação plena, que haja cura, Senhor, aonde há enfermidade, aonde há apatia, tristeza, Senhor, depressão. Que o Senhor possa trazer cura à alma, que o Senhor possa trazer o teu reino manifesto. Aonde há desolação, aonde há, Senhor, depressão, o Senhor possa trazer o teu reino. Aonde há família, Senhor, brigas, contendas, o Senhor possa trazer alegria. Venha o teu reino, venha a tua glória. Nós queremos mais e mais de ti. Que a tua presença possa invadir, que possa trazer transformação genuína e verdadeira. Que as pessoas possam conhecer a ti como Deus que ama e cuida dos teus filhos.
eternamente teu. Transborda em teu amor, transborda em teu amor. Sou livre, sou livre, sou livre. Transborda em teu amor, transborda em teu amor. Sou livre, sou livre, sou livre. Transborda em teu amor. Sou livre, sou livre. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e no partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. A casa perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honrar. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honrar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honrar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar. Cordeiro que foi morto, ao Cordeiro que foi morto, nós ressuscitou. Nós te damos toda a honra.
damos toda a glória. Levante a sua voz, declare. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Só Ele, só Ele, só Ele. Morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda a honra. Te damos, te damos. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Oh, 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 e no partir do pão, os nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Som da tua voz, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de tudo que tem
minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, mas não tenho nada além, com o coração cantando aleluia, aleluia. Meu coração não se cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, o coração cantando em todo tempo tu és rei. Nós levantamos as nossas mãos santas que o Senhor santificou. Apresentamos o nosso coração puro que o Senhor santificou. Yeshua, Yeshua, nós declaramos o teu nome. Nós declaramos o teu nome em toda a terra, em toda a terra, em toda a terra, em toda a terra. Nós declaramos o teu nome. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, levanta a sua voz, declare isso ao Senhor. Eu vim para adorar, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
a sua voz, começa a orar em línguas. Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo. Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me,
seu lugar, procura alguém para você orar de 2 a 2. Ministra sobre a vida dessa pessoa. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais sede de ti, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede. Abre a sua boca e declare isso. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Levanta suas mãos, declara isso. Sede, mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede. Ei! Vamos mais profundo. Mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome por ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome, mais sede, mais
fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede. Mais fome, mais sede de ti. Mais fome, Mais sede, mais fome, mais sede de ti. ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Oh, que ruja o leão Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. oh, que ruja o Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. vocês, que ruja o leão. Yeah, yeah. Majestade de Jesus. Oh. E ele virá, oh, oh, e ele virá, e ele virá, oh, o leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, e ele virá, oh, 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 e ele virá, o leão da tribo de Judá. Vocês, e ele virá. Ele virá, ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá. Ele virá, e ele virá, ele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sim. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sempre, amém. Sempre, amém. Senhor, nós declaramos o teu governo sobre essa terra. Nós declaramos o teu governo sobre a cidade de Araras.
Nós declaramos o teu governo sobre São Paulo, sobre o Brasil. Nós entregamos agora, Senhor, os hospitais, as clínicas psiquiátricas. Nós entregamos agora, Senhor, as nossas casas. Principado e potestade que tem se levantado contra a tua noiva, para sempre, amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé, querido. Nós vamos estar orando agora. Nós estamos vivendo um momento de guerra. Um momento que está aí fora a festa da carne. Nós sabemos da batalha espiritual que há. Por isso que você levante suas mãos agora. Comece a guerrear. O xerebababá surili cantorelebás, deri cantas de covalabás, de cantas de covalabás, xeremanaias, deri cantorilibás. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Senhor nesta noite. Declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Declaramos que Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor, ó Pai, na vida dos nossos filhos. Tudo aquilo que pertence a nós, Senhor Deus, cobre agora com Teu sangue. Cobre, Senhor, este lugar com Teu sangue, Jesus. Cada vida que aqui está, a família de cada um, que todos eles sejam guardados debaixo das asas do Senhor. Aqueles também que estão em casa, Senhor, vendo ou assistindo o culto, Pai, em nome de Jesus, que todos eles sejam guardados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesta hora, Senhor, nós repreendemos todo o mal, todo o levantar do inimigo contra a cidade de Araras, Pai, em nome de Jesus. Toda guerra, Senhor Deus, que está vendo nos céus agora, Senhor, nós damos uma ordem agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus nós damos uma ordem agora, que cessem esta guerra agora, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de morte, toda prostituição. Nós repreendemos agora todo espírito de suicídio, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que se levanta contra o Teu povo, tudo que se levanta contra o Teu povo em desânimo, Senhor, em enfermidade, nós repreendemos agora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Senhor, que os inimigos sejam levados pelo vento do Senhor, pelo vento do Senhor. Sopra, Pai, sopra, Senhor, sopra, que os inimigos sejam espalhados agora, que eles sejam envergonhados, confundidos, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, rebababababá, surilibás, dericantaralabás, decantas de covalabás, surelebás, decanto de covalabás, decantorelebás, decantas de covalamanaias. Deus vive poderoso, Deus vive poderoso. Toma o Teu lugar, Senhor, toma o Teu lugar nesta cidade, toma o Teu lugar nesta nação, toma o Teu lugar nesta nação. Esta nação é do Senhor, esta nação é do Senhor. Araras é do Senhor, Araras é do Senhor. Nós somos Teus filhos, nós somos Teus filhos. Os nossos queridos são Teus, Senhor. Oh,
Jesus, a lugares aonde nunca fomos, Senhor, a ver aquilo que nunca vimos, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor Deus, nós somos teus. A tua palavra diz, ó Deus, em Romanos 12, Senhor Deus, que nós devemos nos oferecer como sacrifícios vivos, agradável e santo ao Senhor. Pai querido, no Antigo Testamento, Senhor, o sacrifício era, Senhor, oferecido morto, Senhor. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos chama a nos oferecer vivos ao Senhor, como sacrifício, Pai. Senhor Deus, estar vivo, nós podemos sair, Senhor, do altar, nós podemos voltar para o altar, mas nesta noite, que a igreja do Senhor se coloque no teu altar, Senhor, e ali permaneça como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, aleluia, dá um brado de vitória ao Senhor, amados, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Saltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Aleluia. Levante suas mãos. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Fala aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo está nesse lugar. É nítido sua presença. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 16, versículo 11. Lucas 16, 11. Oh, aleluia. Aleluia. A gente fica ali na salinha, ajudando na transmissão. Mas quando o Espírito Santo pega a gente ali, a gente deixa a câmera ficar
sei lá, uns minutos a mais ali, e a gente fica glorificando a Deus, adorando ao Senhor junto. A gente sabe que o Espírito Santo está aqui, amém? Glória a Jesus. Mateus 16, 11, 16, versículo 11 diz assim: pois, se nas riquezas injustas não fosse fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, amém? E quem não é fiel nas riquezas ilícitas ou nas riquezas corruptíveis desse mundo, como Deus pode dar a essa pessoa as riquezas eternas? Amém? Como nós podemos receber visões, revelações da palavra de Deus ou do mundo espiritual, se nós não damos um tempo para Deus, em oração, em jejum, em proclamação da palavra? Amém? Como que Deus ele pode nos usar se nós não deixamos ser usado? Às vezes quando eu leio esse versículo parece que é só sobre dinheiro, né? Não é só sobre dinheiro, é sobre tudo que nós fazemos. Como nós podemos receber as coisas de Deus, as coisas que Deus tem preparada para nós, se nós não darmos para Ele tempo no nosso dia? Nós temos tempo para tudo, para passear, para comer, para beber, para sair, para trabalhar, não é? A gente passa 8 horas no trabalho. Quem mora um pouco mais longe aí pega aí meia hora de trajeto ou 20 minutos, ou quase 9 horas. Você se dedica para o seu trabalho, e a gente às vezes não consegue parar 9 minutos para dar para Deus e uma oração, amém? A gente não consegue parar 9 minutos do dia para ler um versículo e meditar nele, amém? Então, se a gente não conseguir ser fiel nessas coisas, nas coisas corruptíveis desse mundo, Deus nunca vai poder nos dar as coisas que Ele tem preparado para nós, amém? E que, como nós lemos lá em Efésios, já está preparado. Só que para nós tomarmos posse, nós temos que estar preparados, amém? E como que a gente se prepara? Sendo fiel a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, nos dízimos, nas ofertas, no tempo de oração, amém? Muitas vezes nós maratonamos no Netflix e não paramos, sei lá, 1 hora para ficar sós com Deus, ler a palavra, colocar um louvor, cantar junto, orar, amém? Então nós temos que dar para Deus o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor? Nós temos nossa vida, amém? E quando a gente fala sobre dízimo, sobre oferta, nós estamos dando nossa vida também. Como eu disse, nós não gastamos cerca de 9 horas no trabalho, entre trajeto, a preocupação de chegar e não se atrasar, depois a preocupação de ir embora porque tem alguém nos esperando em casa. A gente não se envolve com aquilo que nós fazemos no trabalho, a gente não se envolve naquilo que a gente fazemos quando nós saímos para passear ou para assistir algo. A gente chora, a gente ri quando está assistindo, não é assim? Porque a gente se envolve com aquilo lá, a gente está dando nossa melhor atenção para aquilo que nós estamos assistindo, para aquilo que nós estamos fazendo. E eu falo isso, eu sou muito emotivo, eu choro quando o Chaves fala que não tem comida, irmãos. Quando ele fala assim, não tem onde dormir, eu já chorava já, né? Então, eu sou muito emotivo. Então, eu estou assistindo um filme e eu choro, e às vezes eu falo assim, nossa Deus, eu preciso chorar com o Senhor também, amém? Dá a nossa melhor atenção, dá a nossa melhor expressão de amor ao Senhor, amém? E o nosso dízimo, nossa oferta, quando nós entregamos na casa do Senhor, é sobre isso que nós estamos fazendo, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre dar a nossa vida. Nosso tempo é dinheiro, todo mundo fala isso? E vida, a gente gasta, o tempo que nós temos, nós gastamos muito para ganhar dinheiro. Então nós estamos na nossa vida ao Senhor, através de dízimo, através das ofertas, sendo fiel naquilo. Hoje R$10, amanhã R$10.000, mas tudo depende da nossa fidelidade, amém? Da nossa lealdade ao Senhor, amém? Quem trouxe o dízimo, sua oferta, pode trazer e colocar ali. Tem Pix, tem a conta bancária, é só conversar conosco, a gente passa, tá bom? A gente passa a conta da igreja e Deus vai prosperar você, porque isso é promessa, amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. Levante uma de suas mãos,
Coloca outra sobre o seu coração. Nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo flua através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo flua através daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos, que nós possamos ser fiel ao Senhor, ser leal ao Senhor, com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós recebemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe os dizimistas, os ofertantes dessa casa, que tem ajudado a manter, Senhor Pai, a ordem, a decência, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar aqueles que têm colaborado com essa casa, para manter o aluguel em dia, a água, a energia. Como nós falamos esses dias, o Senhor não precisa de dinheiro, mas a casa do Senhor sim, para que não falte mantimento, para que não falte a ajuda, uma mão estendida à pessoa que está necessitada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa multiplicar até 100 vezes mais, até 1000 vezes mais, as pessoas que estão sendo ofertantes e dizimistas nessa casa. Que o Senhor possa colocar a Tua unção de multiplicação sobre essas pessoas, que em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, essa pessoa venha glorificar o Seu nome, também através do louvor, da adoração, do seu dia a dia, através dos seus dízimos, suas ofertas, através de falar do Senhor para alguém, que essa pessoa seja a multiplicadora do reino do Senhor na terra, através dos seus bens, através da sua fala, através da sua voz, através da sua inteligência, através dos seus estudos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, pode se sentar. Deus é bom. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Tudo bem com vocês? Amém? Tomou energético espiritual aí? Já tomou o seu Red Bull espiritual, sim ou não? Mateus capítulo 16. Tem Mateus aí na sua Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16. Nós temos muitos motivos para não estar aqui, sim ou não? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm motivos até plausíveis para não estar aqui hoje, não é? Sabe, já faz uma semana que eu estou gripado, né? Estava sem voz até começar o culto. Tomando gengibre aí para ajudar minha esposa a me dar água gelada. A voz sumir de vez, né? Mas, né? Tirando as dias réias, as noites réias, as dores de cabeça, nós estamos aqui, porque nós precisamos dar um sinal para o mundo espiritual. Qual que é o sinal que nós temos que dar para o mundo espiritual? Jesus é mais importante. Qual que é o sinal que nós temos que dar para o mundo espiritual? Qual que é o sinal que nós temos que dar para o mundo espiritual? Jesus é mais importante. Todas as vezes que você tem um bom motivo para fazer uma coisa e você não faz, você está dando um sinal. É como o jejum. O que é o jejum? Você tem um bom motivo para comer e você deixa de comer para se consagrar. Ah, mas jejum não é só comida. Sim, mas começa com. Amém? Começa com. Você tem um bom motivo para comer, mas ao mesmo tempo existe um motivo que precisa estar acima de todas as coisas das nossas vidas. É o motivo pelo qual você levanta, é o motivo pelo qual você dorme, é o motivo pelo qual você faz tudo. Qual que é? Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Amém?
Então, glória a Deus pela sua vida. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, há quem diga Jeremias e outros um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado por ti, por carne ou por sangue, mas pelo da mesma maneira eu te digo, tu és pedra, e sobre essa pedra, o que está escrito aí? Tu és Pedro, e sobre essa pedra, qual é a pedra? Eu pergunto para você. Qual é a pedra? A atitude de Pedro. Todos eles estavam ali, todos eles tiveram a oportunidade de dar uma resposta. Quem deu a resposta? Eu vou falar de novo. Todos eles estavam ali, tiveram a oportunidade de dar a resposta. Quem foi que deu a resposta? Foi Pedro. E quem é que recebeu a resposta? Quem? Vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu ou não? Por que essa dúvida? Quem recebeu a resposta? Quem recebeu a resposta? Quem é que deu a resposta? Eu acho que vocês não estão aqui não. Eu não vou falar para você beliscar quem está do seu lado. Belisca você mesmo, se acordar aí. Quem deu a resposta? Na sua Bíblia não foi Pedro? Quem deu a resposta? Por que a relutância? Sabe que relutância é sinal de morte. Amém? A diferença de você receber a resposta e não receber é você fazer o que você está fazendo agora. Nada. Você precisa fazer como Pedro. Quem é que deu a resposta? Nossa. A diferença entre todos e aquele que recebeu é a atitude. Quem é que deu a resposta? Não, vocês não entenderam. A atitude precisa ser redundante. Quem deu a resposta foi Pedro. É assim que você precisa responder. Não pode ser relutante. Onde tem relutância, tem timidez. Onde tem timidez, há morte. E onde tem morte, Deus não pode operar. Não é que Ele não queira, é que Ele não pode. Amém? Então nós precisamos sair do quase, do agora eu vou. Não, eu vou, eu sou, eu tenho, porque eu recebi do meu Pai. Quem eles dizem que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Não tem relutância, não tem timidez, é isso. Glória a Deus. Quem é que deu a resposta? E quem é que recebeu a resposta? E por que nós ficamos esperando Deus fazer enquanto nós temos que dar a resposta? Amém? Eu comecei o culto dizendo que vocês deram a resposta, sim ou não? Sim ou não? Mas você precisa continuar dando. A resposta vem através de quê? Ai, ai, ai. A resposta vem através de quê? Atitudes. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas tudo já está pronto. Sim. E corre o risco de você chegar lá e Deus olhar para você e falar assim: você ficou esperando o quê? Se já estava pronto, você precisa fazer algo. Se já está pronto, você precisa caminhar. Se já está pronto, você precisa andar. Ele disse: quem eles dizem que eu sou? E o que eles disseram? João Batista,
Jeremias. O que mais? O que está escrito aí na sua Bíblia? O que mais? O que mais? Exatamente, porque a resposta que eles deram estava condicionada a quem eles queriam que Jesus fosse. Muitos de nós queremos que Jesus seja o quê? O nosso Salvador. Quem é o Salvador? É aquele que vai salvar você de certas condições, de certas situações. E não tem nada errado de você querer isso, mas ele não pode ser só isso. Sabe por quê? Porque evangelho é relacionamento. Repita comigo: evangelho é relacionamento. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Evangelho é relacionamento. Então, se evangelho é relacionamento, o que precisa acontecer? Se evangelho é relacionamento, o que precisa acontecer? Se você não se relacionar, você não está vivendo o evangelho. Amém? Glória a Deus. Qual que tem que ser a nossa atitude? Relacionamento. Qual que tem que ser a nossa atitude? Se nós não temos relacionamento, o que acontece? Não estamos vivendo o evangelho. Querido, é simples, tá bom? Amém? Amém? Deu para entender? Evangelho é o quê? Se você não está tendo relacionamento, não está vivendo o evangelho. Querido, você pode vir à igreja, você pode, beleza? Você pode ir no culto, assistir o culto em casa, dar dízimo pela internet, dar dízimo aqui. Mas, se você não tiver relacionamento, você não está vivendo o evangelho. Deu para entender? Amém? Por quê? Porque o poder de Deus... Obrigado. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós estamos em relacionamento, nós estamos absorvendo do outro aquilo que ele tem de melhor. Deu para entender? Quando você se relaciona com alguém, você está absorvendo do outro histórias. Você está absorvendo do outro aquilo que ele tem de melhor. Amém? Glória a Deus. Por isso é importante você ter em mente quem Deus é para você. Porque se você não sabe quem Deus é para você, você vai ficar esperando aquilo que Ele não é. Amém? Glória a Deus. Amém? Mesmo Ele fazendo algo, não significa que Ele seja. Sim ou não? Sim ou não? Você limpa a sua casa? Mas você é empregado doméstico ou empregada doméstica da sua casa? Mas você limpa a sua casa? Não é porque você limpa que você é empregado doméstico de alguém, sim ou não? Deu para entender? Amém? Amém? Você faz comida na sua casa? Não é porque você faz comida que você é cozinheiro profissional. Então não é porque Deus faz milagre que Ele precisa ser o seu Salvador. Ele pode ser o seu Salvador, mas Ele precisa ser o seu Senhor. Então isso precisa ter em mente. Quando você estiver se relacionando com alguém, quando você estiver se relacionando com Ele, você precisa ter em mente. Agora existe um facilitador desse relacionamento. O nome disso é adoração. Amém? Repita comigo: adoração é um facilitador do relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo, quando você adora outros deuses, é uma facilitação do relacionamento com o diabo. Você, está amarrado, pastor. Ah, é? Muito fácil
nesses dias que nós estamos vivendo, você criar altares a outros deuses. E quando eu digo altares a outros deuses, eu não estou falando só de música, que adoração não é música, sim ou não? É muito fácil você participar dos manjares do rei, que não é Jesus. É por isso que nós precisamos, nesse relacionamento, nos render. E na medida em que nós nos rendemos, o nosso interior vai sendo transformado. Na medida em que nós nos rendemos, o nosso interior vai sendo mudado. O nome disso é metanoia. Metanoia é muito mais que mudança de mente. Porque para o grego, metanoia é mudança de mente, mudança de direção. Amém? Quando Jesus apresentou esse conceito, que foi o mesmo que João Batista apresentou, os dois disseram a mesma coisa: metanoia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles estavam falando muito mais do que mudança de mente. Eles estavam falando muito mais do que um conceito grego. Da mesma forma com que quando nós queremos enquadrar o amor ágape como se fosse um conceito grego, não, é muito mais que isso. Ah, mas está escrito lá ágape. Sim, é só uma letra, querido. Você não pode pegar um conceito grego para explicar a Bíblia, não. Amém? Lembra que a Bíblia, Novo Testamento, foi escrito em grego para um povo que entendia o contexto judaico. Aí a gente pega um povo que entendia o contexto judaico e quer explicar na medida grega. Não funciona, mesmo o idioma sendo grego. Todo o contexto era judaico. Amém? Agora, por que escreveu em grego? Porque era a língua universal. Se fosse hoje, seria em chinês. Seria nos dois, né? Porque a língua mais falada do mundo é o chinês, não é o inglês. Vocês sabiam disso? Sim, a língua mais falada do mundo é o chinês, mas onde mais se fala em inglês. Amém? Então metanoia é muito mais que uma mudança de mente. Metanoia é muito mais que um arrependimento. Metanoia é diariamente eu me rendendo sobre Ele, nesse relacionamento, e eu me tornando filho de Deus. Eu me rendendo a Ele nesse relacionamento, e eu me tornando filho de Deus. Na medida em que eu respondo, qual é a resposta? Qual é a resposta? Tu. Eu acho que vocês não tomaram todinho hoje, não. Tu és o Cristo, o Filho. Na sua Bíblia não está escrito isso? O que está escrito na sua Bíblia? Lê, por favor. O que está escrito aí? Então, qual que é a resposta que eu tenho que dar diariamente? Qual que é a resposta que eu preciso dar diariamente para o Senhor? Qual a resposta que eu... Enquanto vocês não derem a resposta, eu não vou parar de perguntar, tá bom? Qual que é a resposta que eu preciso dar diariamente para o Senhor? Tu és... Vocês não entenderam que enquanto você não mostrar essa atitude, não muda nada. Você precisa sair desse eu já sou, eu já tenho. Não tem não é não. Diariamente nós precisamos nos tornar, diariamente nós temos que dar essa resposta. Qual que é a resposta? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso aí. Quando que eu tenho que dar essa resposta? Todos os dias, diariamente. Agora essa resposta, essa atitude não é só no que eu falo, mas é no que eu faço. Então quando eu estou sozinho, quando qualquer coisa que eu for fazer, eu preciso dar essa resposta para Ele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não estou dizendo que você tem que ficar falando isso toda hora, mas as suas atitudes precisam lembrar que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os seus pensamentos precisam lembrar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, o diabo, ele acredita em Jesus, e ele conhece mais Jesus que você,
E eu tenho certeza que ele tem mais temor e mais tremor por Jesus que você. Sabia disso? Sabia disso? Agora, para que nós tenhamos autoridade sobre ele, nós precisamos nos revestir de autoridade. Como é que nós nos revestimos de autoridade? Atitude. Como nós nos revestimos de autoridade? Como nós nos revestimos de autoridade? Qual a atitude? Querido, sem relutância, por favor, sai desse lugar de morte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Preciso orar para Deus mandar um raio aí para você acordar. Qual a atitude? Enquanto você não tiver atitude, vai acontecer tudo, ficar tudo do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Dos 12, quem foi que liderou a igreja? Por quê? Porque foi o único que teve atitude. Enquanto você não tiver atitude, Deus não tem capacidade de liberar autoridade sobre você. Agora, quando você tem atitude, você se reveste. Repita comigo: quando eu tenho atitude, eu me revisto da autoridade que tem em Deus. Quando você tem atitude, você coloca o capacete, a couraça, as sandálias, o cinturão, o escudo, e ele libera a espada do Espírito. Ele só libera a espada do Espírito para quem tem atitude. Amém? Amém? Então a adoração é esse facilitador. É como se fosse o óleo para o carro, tá? O motor do carro, ele precisa do quê? Combustível, comburente, mas o óleo, ele vai facilitar o movimento de cada peça, para que elas não entrem em atrito, porque o metal com metal gera atrito. Amém? Quando você adora, você se rende, ele começa a facilitar. Ele é um facilitador. Amém? Fica mais fácil. Então, quando você na sua casa começa a se render a ele, você está facilitando ele se manifestar dentro de você. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Ninguém consegue sozinho. É por isso que ele diz: não vos deixareis órfãos. Eu vou enviar um consolador. Agora, se você não tiver atitude, está ele esperando você e você esperando ele. Amém? Você precisa sair dessa posição que é muito confortável. Eu falei aqui essa semana sobre o que é relaxado. E a Bíblia diz que nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Amém? Você sabe o que é relaxado? É aquilo que é confortável, aquilo que é cômodo. Amém? Então nós precisamos fazer para ele, ter a atitude de fazer aquilo que não nos é confortável, aquilo que não nos é cômodo, aquilo que para muitos é sacrifício. Eu preciso me oferecer diariamente. Quando? Como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Amém? O único que respondeu foi o único que recebeu. Você precisa responder. Eu vejo anjos aqui com taças sobre vocês, só aguardando você responder, só aguardando você rasgar o seu coração e dizer: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero todos os dias declarar que tu és o Cristo. Ah, pastor, mas Deus não fez o que eu quero. Eu estou perguntando de novo: você quer que Ele seja o seu Salvador ou o seu Senhor?
A palavra Senhor no grego é Kyrios, que depois você vai ver, os romanos chamavam de César, e os russos chamavam de Czar. É a mesma palavra, que significa o quê? Dono de tudo. Amém? Você vai falar assim: pastor, você acabou de falar que não posso pegar um termo grego para explicar a Bíblia. Sim, vamos lá no hebraico. O que significava Senhor? Dono de tudo. Ou seja, se Ele der, Ele continua sendo Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Agora, eu não faço nada. O que eu não faço? Nada condicionado. Porque se eu fizer algo condicionado, Ele deixa de ser Senhor só para ser Salvador. Eu não posso condicionar o que eu faço para Ele com o que Ele dá para mim. A pergunta que eu faço: quem dizes que Ele é? Quem você diz que Ele é? Quem você diz que Ele é? Se você não teve convicção nem para me convencer, imagina o mundo espiritual, imagina o mundo celestial. Percebe? A nossa atitude, se fosse... É que faz tempo que eu não acompanho esse negócio de escola de samba, né? Mas eu acho que não era bateria 10, né? Um negócio assim, harmonia, né? Então, se fosse falar assim, compromisso, vocês, compromisso 10, né? Aí vai falar assim, ousadia 0. Porque não tem euforia. Tudo depende da nossa atitude, não depende mais de quem Ele é, não depende mais do que Ele faz, depende da nossa atitude. Porque quando eu tenho atitude, eu me de autoridade. Quando eu tenho atitude e eu me revisto de autoridade com a minha atitude, porque no céu já está liberado, o diabo começa a tremer, porque ele sabe que dentro de você começa a gerar temor, dentro de você começa a ser gerado tremor, dentro de você a autoridade que vem de Deus se manifesta. Glória a Deus. Então a pergunta que eu faço: quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Por isso, amanhã, quando você acordar, não olha para o natural. Vença o natural. Como é que nós vencemos o natural? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Atitude. Como que eu venço o natural? Atitude. Sabe por quê? Porque o problema de quem inventou essa teologia que está tudo pronto é que o diabo faz isso, tá? Ele te fala sempre uma verdade e uma mentira. Qual que é a verdade? Qual que é a verdade? E qual que é a mentira? Exatamente. A mentira é que eu não preciso fazer nada. Não! É aí que eu preciso fazer. Eu preciso me revestir do Senhor e na força do seu poder. Amém? Eu preciso me revestir no Senhor e na força do seu poder. Agora, quando eu me revisto no Senhor e na força do seu poder, o que acontece? O diabo começa a ficar onde? Aonde? Por isso você tem que ter atitude. Para de esperar o irmão A, B ou C. Obrigado. Para de esperar alguém fazer alguma coisa.
pare de esperar Deus fazer alguma coisa. Querido, nós não temos mais tempo. Você não tem mais tempo. Deus tem todo o tempo do mundo. Aliás, Ele está além do tempo. Amém?